Salve abençoado, salve abençoada, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao canal KILF, o segredo na Bíblia, as escrituras sagradas sem fanatismo religioso, porque é você que é a verdadeira igreja de Deus. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a história de Moisés na Bíblia Sagrada, qual o papel de Moisés dentro das escrituras sagradas. Essa imagem que aparece na tela agora é muito importante para você que quer fazer o bem, que gosta de fazer o bem, que quer fazer parte dessa corrente. Esse é o Lar e Abrigo Casa de Palha, uma instituição sem fins lucrativos que ajuda pessoas com câncer. Faça parte dessa corrente do bem. Eu sei que você tem amor no seu coração. Aqui abaixo eu vou deixar Instagram, eu vou deixar Facebook, eu vou deixar o CNPJ, que é a chave Pix do Abrigo Casa de Palha. Está entre os triângulos vermelhos na descrição desse vídeo. E essa segunda imagem trata-se do curso O Segredo na Bíblia, a prosperidade aos olhos de Deus, para desmistificar as crenças limitantes que você tem sobre dinheiro, sobre Deus, tá? Tá na descrição desse vídeo. Depois que você ver todo o vídeo, você acessa lá, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre Moisés, que é um homem que foi designado por Deus para guiar os israelitas em sua emancipação ou em sua libertação da escravidão no Egito, conforme é relatado aí no livro de Êxodos e também no livro de Deuteronômio, dentro da Bíblia Sagrada. Moisés é reverenciado como uma figura central dentro do Antigo Testamento. Ele desempenhou um papel fundamental como legislador que estabeleceu os hebreus como uma nação e os conduziu em direção à terra prometida. Ele é tradicionalmente atribuído como o autor dos cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco. A identidade de Moisés na Bíblia é apresentada como um descendente da tribo de Levi, pertencente ao clã de Coate. Algumas interpretações sugerem que ele era filho de Joquebede e Arão, enquanto outras argumentam que ele era um descendente desse casal, sem ser diretamente o seu filho, pertencendo à casa de Arão. O relato bíblico sobre o nascimento e a infância de Moisés você encontra no livro de Êxodos e também você encontra no livro de Números 26 e 59. Mas nessas partes não mencionam explicitamente os nomes dos pais de Moisés. O significado do nome deste homem, do nome de Moisés, permanece incerto, com interpretações divergentes sobre a sua origem. Alguns acreditam que o nome tem raízes semitas, derivando do hebraico Moshe, que significa tirado para fora, enquanto outros sugerem uma origem egípcia, possivelmente relacionado a Mosé, significando é nascido. A ambiguidade quanto à atribuição do nome persiste, pois não há confirmação definitiva sobre se foi a princesa egípcia ou possivelmente a sua própria mãe, que serviu como sua ama, que o nomeou. Isso está lá em Êxodos 2:10. Mas vamos falar agora sobre o nascimento e a vida de Moisés no Egito. A narrativa do nascimento de Moisés é amplamente reconhecida no Egito, enfrentando a ordem do faraó de lançar todos os meninos hebreus no rio. Seus pais desafiaram tal decreto e ocultaram o bebê. Posteriormente colocaram-no num cesto de junco revestido de betume e o colocaram no rio. Você encontra essa passagem no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 3. Ao banhar-se no rio, a filha do faraó deparou-se com o cesto flutuando e encantou-se com o bebê. A irmã de Moisés, provavelmente Miriam, que vigiava o cesto, testemunhou a princesa resgatando-o. Rapidamente ela ofereceu-se para encontrar alguém que pudesse cuidar do bebê, e a escolhida foi sua própria mãe biológica. À medida que o menino crescia, foi entregue à filha do faraó e passou a viver na corte egípcia. Poucos detalhes são conhecidos sobre a vida de Moisés no Egito, exceto que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Você encontra isso no livro de Atos, capítulo 7, versículo 22.
Ao atingir a idade adulta, Moisés manifestou preocupação pelo seu povo de origem, ao interceder por um hebreu sendo maltratado. Inadvertidamente, matou o agressor egípcio. Moisés presumiu que ninguém havia testemunhado aquele incidente. Mas no dia seguinte, ao tentar reconciliar dois hebreus em conflito, um deles o acusou de assassinato. Você encontra essa passagem no livro de Êxodos da Bíblia, capítulo 2, versículo 11 a 14. Moisés foge para Midian e estabelece ali uma família. Ao tomar conhecimento das ações de Moisés, o faraó buscou eliminá-lo. Contudo, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e estabeleceu-se em Midian, onde prestou auxílio e proteção às filhas de Reuel, também conhecido como Jetro. Em Midian, Moisés uniu-se em matrimônio com uma das filhas de Jetro, chamada de Zípora. Dessa união nasceram dois filhos, Gersom e Eliezer. Você encontra essa passagem no livro de Êxodos, capítulo 2, versículo 22 e também capítulo 18, versículo 4. Além disso, passou a cuidar do rebanho do seu sogro nas proximidades de Horebe, situado na península do Sinai. A convocação divina de Moisés, ou chamado de Deus a Moisés. Enquanto exercia a sua função de pastor no deserto, Deus se manifestou a Moisés e o chamou para liderar o povo de Israel na sua libertação do Egito. Enquanto cuidava do rebanho, deparou-se com uma sarça ardente, um evento que carregava significado divino. Com esse evento milagroso, Moisés teve um encontro com o Deus santo e vivo. Embora hesitante, Moisés recebeu a garantia da presença de Deus como sinal de que era enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o Eu Sou. Isso está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de 13 a 15. Moisés expressou sua insegurança quanto à eloquência, levando Deus a permitir que seu irmão Arão atuasse como seu porta-voz, comunicando a mensagem dada pelo Senhor a Moisés. Isso está lá em Êxodo 4, versículo de 14 a 16. O retorno de Moisés ao Egito e a liderança do povo de Israel. Após 4 décadas dedicadas ao pastoreio no deserto, Moisés, já octogenário, voltou ao Egito com o propósito de confrontar Faraó e pleitear a libertação do povo hebreu. O desafio encontrou resistência por parte do Faraó, que menosprezou o Deus de Israel. A série de eventos desencadeados estava alinhada ao plano soberano de Deus, estabelecido muitos anos antes. Quando o Senhor prometera a Abraão que julgaria a nação que oprimiria seu povo, em Gênesis 15, versículo 13 e 14. Moisés e Arão, instrumentos escolhidos por Deus, demonstraram sinais do poder divino tanto aos egípcios quanto aos hebreus. O Senhor enviou uma sequência de 10 pragas, representando o juízo divino sobre o Egito, seu rei e seus deuses. Após as sucessivas pragas indicativas de poder de Deus de Israel, Faraó permitiu a saída dos israelitas do Egito. No entanto, antes da última praga, que envolvia a morte dos primogênitos egípcios, Deus instruiu Moisés a instituir a celebração da Páscoa. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 27. Após a partida dos israelitas, Faraó tentou persegui-los, supondo que ficariam encurralados pelo mar. Deus, no entanto, abriu as águas do Mar Vermelho para a passagem de Israel e as fechou sobre o grande exército de Faraó. A jornada do povo seguiu em direção ao Sinai, onde foram alimentados com o maná enviado por Deus do céu. Foi nesse contexto que Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor. Êxodo 20, versículo 23. Ele permaneceu no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites, onde recebeu as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Essa passagem está no livro do Êxodo 24, versículo de 12 a 18. Deus também instruiu Moisés sobre a construção de um santuário
móvel para a adoração, bem como sobre a instituição do sacerdócio na casa de Arão. Êxodo 25, versículo 32. Devido à incredulidade e à rebelião do povo, a peregrinação pelo deserto se prolongou por 4 décadas, resultando na morte da primeira geração que havia saído do Egito antes de entrar na terra prometida. Você encontra essa afirmação no livro de Números, capítulo 14, versículo de 20 a 35. Agora vamos falar sobre a morte de Moisés e o legado deixado por ele. Ao liderar o povo de Israel, Moisés enfrentou diversas oposições com o povo, muitas vezes ingrato, que o questionava e questionava a sua autoridade, conforme é registrado no livro de Números, no seu capítulo 16. Ele guiou a nação até as fronteiras da terra prometida, chegando a enviar espiões para explorar aquela terra. Apesar desses esforços, a entrada de Moisés na terra prometida foi vedada. Ele e Arão transgrediram contra Deus quando, em um episódio, feriram uma rocha. Deus havia instruído Moisés a falar com a rocha para que ela providenciasse água para o povo. Mas Moisés, agindo com ira e arrogância, desviou-se das instruções divinas ao agredi-la. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 9 a 11. Posteriormente, Moisés orou a Deus, lamentando profundamente a consequência de não poder entrar na terra prometida, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 3, versículos 24 e 27. À véspera do fim de seu ministério e de sua própria vida, ele organizou assuntos pendentes e despediu-se do povo de Israel. Josué foi designado como seu sucessor perante a nação e liderou Israel na entrada em Canaã. Na última etapa de sua jornada, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde avistou à distância a terra que o Senhor havia destinado àquele povo, ao povo de Israel. E aos 120 anos, Moisés faleceu, e o Senhor o sepultou no vale da terra de Moabe. O local exato de sua sepultura permanece desconhecido, como diz o livro de Deuteronômio, capítulo 34. E essa foi a mensagem de hoje, falando sobre a vida e sobre a história de Moisés, um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa uma mensagem aí abaixo, escreve alguma coisa, tá? Sugira outros vídeos, faça perguntas, manifeste sua opinião, que isso ajuda o canal. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante para ajudar a gente. E se inscreve também no nosso curso Segredo na Bíblia, que é um curso de desmistificação de crenças limitantes em relação ao dinheiro. Se você tem intenção de prosperar na sua vida, é interessante que você derrube, que você destrua as suas crenças limitantes sobre dinheiro, porque as pessoas mentiram para você, mas a verdade está na Bíblia. Se inscreve aí abaixo no curso Segredo na Bíblia.